dando continuidade aos nossos estudos. Iremos agora para ciências, né, onde nós estamos trabalhando plantas, a estrutura. Nós já falamos sobre o desenvolvimento da planta, onde vocês foram cientistas, observaram, registraram, né, algumas experiências relacionadas ao desenvolvimento da planta, certo? Eu queria ter recebido mais registro, mas entendo que por conta de alguns responsáveis de vocês, né, por conta do trabalho, o que eu esperava receber eu não obtive muito êxito, tá certo? Mas eu queria que vocês dessem continuidade aos estudos de vocês, que vocês focassem em realizar as atividades com pontualidade, né, para que a média de notas geradas seja positiva, tá certo? Então, nós temos aqui uma planta de abertura, que é a imagem de uma planta nossa, onde o caule, né, tá recebendo os nutrientes da raiz, aqui, os nutrientes, a água, os nutrientes, né, da raiz e distribuindo para o restante da planta, né? Ele recebe, ele filtra como um canudo, né? Ele absorve e sai distribuindo para o resto da planta, para que a planta possa realizar o processo da fotossíntese, onde a planta absorve o gás carbônico e a luz do sol, né? A luz solar, junta com os sais minerais e a água, produz o seu alimento, que é a glicose, como nós falamos, e libera para a atmosfera, né, para o nosso meio, o oxigênio que respiramos e que ela respira também, né? Seres vivos respiram, certo? Então, vamos para a página 161, onde nós já falamos um pouco sobre as sementes, né? Nós na aula de revisão, nós falamos sobre as partes da planta, que é uma planta completa, algumas são geradas, germinadas, né, pelas sementes, aí nasce a raiz, vem o caule, as folhas, as flores e por último o fruto, né? Então aqui nós temos a parte da planta, a semente. Nós vamos falar de algumas plantas, das partes das plantas que são comestíveis, né? Que servem para nos alimentar, que chegam até os nossos pratos, tá certo? Nós temos aqui a semente e a plantação, né? A semente e a plantação do pé de feijão, a plantação do feijão, né? Os feijões são as sementes do pé de feijão. E o fruto desse pé de feijão são as vagens, como nós já havíamos falado, certo? Vamos agora falar sobre o arroz. O arroz é um fruto formado pelo grão, né? Pelo grão revertido por uma casca, que é a casca do arroz. Portanto, ele é um fruto, né? Por quê? Porque ele vem revestido em uma casca, tá certo? O arroz também é chamado de cereal por ser um grão, né? Então, ele é chamado de cereal também, é conhecido por cereal também por ele ser um grão, né? Mas esse grão é o fruto de quem? Do arroz. Então, o grão, né, do cereal que chamam, é fruto porque ele é o que? Ele é fruto do arroz, né? Então, sementes e frutos do arroz, certo? Sementes e fruto do arroz. O caule. Muitas pessoas não sabiam que a batata e as cebolas são o caule de uma planta, certo? Caule é a parte que dá estrutura, né, à planta. Então, nós temos aqui a batata inglesa, né, e temos a cebola. E tanto a batata inglesa como a cebola
são caules da planta, porque ela é a parte que dá a estrutura, né, para a planta. Temos as folhas aqui. Vocês conhecem a folha do alface, né, que vai para os nossos pratos, para as saladas, né? É uma planta com muitas folhas, né? Você vê quando você pega no alface embaixo, você vê, consegue observar. E a estrutura dela, você vê que a estrutura dela aqui em cima é de folha, né? Folhagem. Os pés de alface podem variar em tamanho, cor e tipos de folha. Então, eles têm o que? Variações, né? Na estrutura da folha, na cor e no tamanho. Pode estar com lista e as crespinhas. Então, o pé de alface ele pode ser liso, né? Ter folhas lisas, e pode ter também folhas crespas, que isso caracteriza a sua estrutura, a sua forma de ser, tá certo? Vamos falar agora sobre a flor, né? A couve-flor é um exemplo de flor comestível. Aqui é a couve-flor, né? Ela é um tipo de flor comestível que pode estar lá no nosso pratinho para servir também na salada, né? Fazer parte da saladinha. Então, a cenoura é um exemplo de raiz comestível, assim como o beterraba, né? Que vocês viram como exemplo de uma das aulas que foi dada. Então, as flores, os frutos, as folhas e o caule crescem para cima do solo e a raiz cresce para baixo. Isto não é uma regra, mas acontece com a maioria das plantas, certo? Então, uma planta pode crescer de forma diferente. Por exemplo, a planta que dá origem à batata tem parte do seu caule crescendo para o solo, certo? E é nessa parte que é formada a batata, que foi o que nós falamos, que a batata, né? A batata e a cebola, nós falamos que elas são caules, certo? Então, tá dizendo aí que não é uma regra, né? Tem algumas exceções e foi citada agora, né? No caso da batata que o caule desce, né? Então, curiosidades. As folhas são uma das partes da planta que você mais conhece, né? Que você sempre tá vendo as folhinhas, então você mais conhece. E você já teve a oportunidade de observar a sua estrutura, né? Que ela tem mudanças, como vocês viram aí na explicação, na estrutura dela. Umas são mais largas, outras são mais estreitinhas, umas são crespas como a do alface, outras lisas, né? Então, que tipo de folha você come? Quais você conhece? Você come folha? Que tipo de folha você come e quais tipos de folha você conhece? As plantas fazem parte da fotossíntese com todas as partes verdes de sua estrutura, né? As folhas são as principais órgãos de produção e de energia das plantas, né? Então, as plantas fazem as fotossíntese, que nós estudamos bastante, com todas as partes verdes de sua estrutura. As folhas são as principais, né, órgão da produção e de energia da planta. Então, ela possibilita, né, as folhas, a realização da fotossíntese, né? Então, é a principal. Então, as flores são o aparelho reprodutor das plantas, as flores, né? Então, elas são reprodutores, né? Fazem parte, né, do aparelho reprodutor das plantas. Quando vocês estiverem lá no 5º ano, vocês vão estudar melhor. Aqui no livro mesmo vai trazer mais na frente a parte que estuda as flores, né? Vocês vão estudar mais
detalhes. Aqui a gente está vendo só introduzindo o conteúdo, falando um pouco de cada uma parte. Então, as flores completas possuem tanto o aparelho reprodutor feminino quanto o aparelho masculino. Por quê? Porque ela faz parte do aparelho reprodutor. Então, ela tem que ter a parte masculina e também a parte feminina, né? Para possibilitar essa reprodução, né? Para fazer parte desse aparelho reprodutor, tá certo? Então, as raízes absorvem água e sais minerais necessários para a fotossíntese da planta, para a produção, né, do alimento da planta. Também sustenta a maioria das plantas no solo. Então, ela é muito importante por conta disso, né, por possibilitar o processo da fotossíntese e por sustentar a planta no solo. Nós vamos ter aqui algumas observações referentes ao fruto, tá certo? Então, os frutos fazem parte da vida das pessoas, né? A nossa alimentação. O Brasil é um país muito grande, por isso, frutos que existem em alguns estados, em algumas regiões, não existem em outras, né? Então, tem frutos que são característicos de uma área e outros frutos que você encontra em outros estados. Então, o açaí, por exemplo, é um fruto da região norte, consumido em polpa junto às refeições quentes do almoço e jantar. Esse fruto se popularizou no sul e no sudeste do Brasil, com a polpa consumidas em doces e sorvetes. Então, o açaí na região norte, ele é usado no almoço e jantar. E já no sul, né, e sudeste, ele vem consumido em quê? Nos doces e sorvetes, né? Então, já sofreu algumas alterações nos pratos em determinadas regiões. Mas nós sabemos que o açaí vem de onde? Da região norte, né? Mas ele se destacou, ele se tornou conhecido no Brasil, né? Aqui no Ceará, por exemplo, ele está mais em forma do sorvete também, certo? Então, aqui nós temos as grandes plantações, que agora é usado até drone, né? Para possibilitar o acompanhamento da plantação, para ver como é que ela está se desenvolvendo. Então, tem toda essa estrutura nas plantações grandes, esse suporte de tecnologia, né, para possibilitar o acompanhamento dos grandes produtores de plantações, né? Então, o Brasil é um país com grandes plantações. As plantações são espaços onde o ser humano cultiva alguns tipos de vegetais que servem para nossa alimentação ou são destinados à indústria, né? Passa por um processo de industrialização e volta não mais como um produto natural, mas ele é usado como matéria-prima em algumas fábricas, indústrias, né? Então, a maior parte dos vegetais que comemos, vocês vão ver isso na página, esse estudo na página 163, a maior parte dos vegetais que comemos vem de grandes plantações. O Brasil é um dos maiores produtores de vegetais do mundo, porém, as grandes plantações, para crescerem saudáveis e sem ataques de praga, recebem alguns produtos que podem fazer mal à nossa saúde e prejudicar o solo. São os agrotóxicos, né? Então, esses produtos são chamados agrotóxicos ou defensivos agrícolas, né? Que matam quem? As pragas, né? Que matam as plantações, que acabam com as plantações. Existem muitos agricultores que produzem seus vegetais sem esse produto, que agride, né, o meio ambiente e o nosso organismo também. Com isso, ocorrem os vegetais chamados de orgânicos. Por que orgânicos? Porque eles são naturais, eles são mais saudáveis, né? Então, existem muitos tipos de fruta. Nós falamos aqui
sobre o açaí, né? O Brasil é um país rico em árvores frutíferas. Os frutos existem em vários estados do Brasil, que nós falamos, né? Que existem frutos que existem em determinadas regiões e que em outras regiões não, né? Eles são característicos, existem frutos característicos de cada região, certo? Mas alguns que são tipos de um determinados lugares. Então, aqui nós vamos ver ainda na página 163 que o açaí, ele tem, no norte do Brasil, produz 85% do açaí do mundo. Né? A polpa do açaí é muito consumida em todo o país. Na região norte, ela é consumida pura, como comida do dia a dia, como nós falamos, na janta e no almoço e no jantar. E que nas outras regiões, como no sul e no sudeste, as pessoas já misturam com frutas, né, granolas, leite condensado e até paçoca. E vocês viram que elas são usadas como sorvete, né? Aqui no nosso Ceará ela é muito usada no sorvete. Nós vamos concluir aqui mais uma aula de ciências sobre as plantas. Hoje nós falamos sobre a estrutura da planta, falamos sobre as partes das plantas. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.